Êxodo capítulo 5, versículo de número 2, diz assim. Êxodo capítulo 5, versículo 2 diz assim: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, Faraó, ele diz para Moisés: Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, o tema da nossa mensagem é libertação do espírito que atuava em Faraó. Então, o espírito que atuava em Faraó, a gente sabe que espírito maligno, demônios atuam através de pessoas, mas Faraó, ele tinha um orgulho. O Faraó, ele tinha uma posição em que ele se achava capaz de resolver e de fazer o que ele bem entendesse. Esse era o Faraó. Na concepção de Faraó, ele não dependia de ninguém e ele era superior a qualquer coisa e a qualquer pessoa. Ele declara com a boca dele, com os lábios dele: Quem é o Senhor? Para eu ouvi-lo. Eu não vou ouvir e nem vou obedecer, deixar ir a Israel. Uma palavra forte, uma palavra poderosa. E nos dias de hoje, a gente encontra muitas pessoas, evangélicas ou não, na maioria não evangélicas, que diz a mesma coisa. Só que muitas dessas pessoas não dizem com a boca, não sai dos lábios, mas o comportamento dela diz: Quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele? Quem é o Senhor para eu obedecer? Quer um exemplo? Pode ser que você que está aqui, ou você que está ouvindo pela internet, já tenha ouvido isso de alguém. Uma pessoa, por exemplo, dependente do cigarro, do tabaco, da bebida, das drogas, e você dizer assim, falar assim para eles: olha, vamos à igreja para você se libertar disso. A pessoa fala assim: eu não preciso de igreja para parar de fumar ou de beber. Eu paro quando eu quero. Eu não preciso de ir para a igreja para poder mudar essa situação. Interessante isso. Eu não preciso de ninguém. Eu consigo resolver. Eu consigo parar. Afinal de contas, eu fumo quando eu quero, eu bebo quando eu quero. Se eu não quiser beber, eu não bebo. Eu não preciso de ir para a igreja. Eu não preciso de ir. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Pessoas com problema no casamento, na vida conjugal, na vida, no relacionamento com os filhos ou com os pais. Porque na atualidade a gente vê muitos pais precisando de libertação, é os filhos que estão buscando pelos pais.
Quando isso acontece? Quando que uma pessoa não diz com a boca que não precisa de Deus, que desconhece até mesmo Deus, sem ela pronunciar com as próprias bocas? Quando é que isso acontece? Diga assim comigo. Quando o desespero é maior que a fé. Então, quando eu estou vivendo uma situação, e essa situação é difícil, é complicada, e agora eu estou dizendo, não só das pessoas que não são convertidas, mas também das pessoas que já são convertidas, que já conhecem a Deus, ou melhor, vêm buscar a Deus, e que estão vivendo um momento complicado no casamento, um momento complicado no relacionamento com os filhos, com a vida profissional, a saúde, um diagnóstico que chegou assustador. E essa pessoa fica completamente desesperada, apavorada. Esse apavoramento e esse desespero, quando ele é maior do que a fé e a confiança que ela tem em Deus, ela está declarando, sem dizer nada, quem é Deus? Quem é esse Deus? Eu não conheço. Eu não vou obedecer. Sabe por quê? Porque quando alguém ela conhece Deus e ela obedece a palavra de Deus, a ordem de Deus, o mandamento de Deus, ela sabe, ela tem convicção de que o que está nela é maior do que o problema que ela está enfrentando. Até pode dar uma chorada, sabe? Mas se levanta. Até dá uma tristezinha, assim, uma tristeza assim, mas se levanta. Se levanta. Se levanta e diz, olha, não importa qual seja o tamanho do problema, o meu Deus é maior. Esse inimigo se levantou para cair. Esse demônio vai ser envergonhado na presença de todos que estão à minha volta. Porque eu sou um Deus, ou melhor, eu conheço um Deus que está comigo, que pode todas as coisas, e essa doença já caiu por terra, esse problema financeiro já foi arrebentado pelo poder de Deus, e essa situação complicada que eu estou vivendo não é párea, não é páreo para o Deus que eu sirvo. Aí sim, ela está dizendo com o comportamento dela, que ela conhece Deus, sabe quem é Deus e que ela obedece a Deus. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos de pessoas extremamente de Deus. Diga comigo, extremamente de Deus. Um homem chamado Asaf. Salmo 73, versículo de número 1. Olha que exemplo lindo, maravilhoso que você vai ter. Verdadeiramente bom é quem? Hein, pessoal? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Para com os limpos de quê? De coração. Seguinte. Quanto a mim, ele está falando dele. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Tampouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele quase caiu. Ele quase tropeçou. Quase. Mas eu não estou falando aqui de um homem qualquer. Eu estou falando aqui de um salmista.
Uma pessoa que escreveu a Bíblia. Um homem chamado Asaf. E quem era esse Asaf? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 5, vai dizer para a gente quem foi esse homem chamado Asaf. É primeiro. Primeiro livro de Crônicas. Aí está segundo. E era, versículo 5, né? E era Asaf o chefe. Okay. Olha só quem era Asaf. O chefe. O chefe de quê, pessoal? O chefe dos levitas. O chefe dos cantores. Ele era o chefe dos cantores. Ele era o chefe de Zacarias, de Jeiel, Semiramote, está o nome aqui. Seguinte. Também Benaia, só homens fortes. E o Asaf, ele era o quê? O chefe. E o Asaf, ele era o chefe desse povo todo aqui. E ele, olha o que ele fazia. Continuamente tocava as trombetas perante a arca do concerto de quem? Então, esse Asaf, ele era o chefe dos levitas, ele era o chefe dos cantores, daquelas pessoas que se organizavam para tocar hinos, louvores, adoração a Deus. Diz a Bíblia, diante, perante, na frente da Arca da Aliança. Da Arca da Aliança que representava à época a presença de Deus. Esse era o Asaf. Ele não era um levita qualquer, ele era o chefe dos levitas. Ele era o chefe dos cantores. Você leu ali, claramente. Além desse Asaf ser o chefe dos levitas que tocavam e cantavam diante da arca do Senhor, esse Asaf também é escritor de 12 salmos. Quantos salmos? 12. Esse é o Asaf que quase caiu. Agora vem um momento interessante para você. Bota lá para mim Salmo 73, versículo 3. Por que foi que ele quase caiu? Porque ele tinha o quê, pessoal? Inveja. Inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios, ele então quase caiu. Um homem chefe dos cantores que adorava a Deus diante da Arca da Aliança. Um homem que escreveu 12 salmos. Ele compôs 12 salmos. Um homem extremamente de Deus. Ele olha para o outro. Ele olha para o vizinho. Ele olha para uma outra pessoa que exerce a mesma profissão que ele. Estou dando agora exemplos do nosso dia. Ele olha para um estudante que conseguiu passar no concurso. Ele olha para o filho da vizinha que comprou um carro, que comprou um apartamento, comprou uma casa. Ele olha, sabe, para uma outra pessoa que está tendo sucesso na vida e ele sente inveja. Ele deixa esse sentimento entrar no coração dele. E esse sentimento, diz a Bíblia, tira a estrutura de qualquer pessoa. O provérbio diz que a inveja apodrece os ossos. Mas esse mesmo homem, sabe, que quase caiu, o homem cheio de Deus, o homem escolhido como chefe de adoração, chefe dos levitas, o homem que escreveu, usado por Deus, inspirado por Deus, 12 salmos, quase cai
quase tropeçou. Mas ele nos ensina uma coisa muito legal. Uma coisa muito forte. Ele nos ensina, lá no versículo de número 16, que para que a gente possa vencer uma tentação como essa, a gente precisa, no versículo 17, a gente precisa entrar no santuário de Deus. Ele nos ensina para a gente vencer uma dúvida. É dúvida. Sabe por que dúvida? Porque no versículo 13, ele fala assim: o que é que eu estou fazendo? Em vão eu tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo assim: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo sendo um levita? O que é que eu estou fazendo escrevendo aqui salmos, louvores para Deus? Não adianta de nada, porque o outro ímpio, o outro que não conhece a Deus, que vive uma vida de pecado, está tendo mais sucesso, mais prosperidade do que eu. É isso que o Asaf está fazendo. Mas no versículo 17 ele ensina para a gente que mesmo estando com tantas dúvidas, mesmo estando, sabe, se sentindo humilhado pelos outros, é importante entrar no santuário, entrar na presença de Deus. Entrar na presença de quem? Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito importante. Lembra que eu disse há alguns minutos que o Asaf ele era chefe dos cantores? Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, diz que ele tocava os instrumentos e cantava e louvava a Deus perante a Arca da Aliança. Lemos ou não lemos isso? Agora vem, olha o que diz aqui. Até que entrei aonde? Mas ele já não entrava no santuário de Deus porque ele tocava os instrumentos e louvava perante a arca. E a arca não ficava no santuário. Então ele entrava no santuário praticamente todos os dias. Mas aqui ele diz que ele só entendeu o fim dos ímpios quando ele entrou no santuário. Sabe o que eu entendo? É que ele ia para o santuário, tocava os louvores, adorava a Deus, mas ele não deixava Deus entrar. Ele não deixava Deus entrar. Ele não estava com o coração inteiro. Assim como muitas pessoas hoje gostam da igreja, vêm para a igreja, adoram a Deus, louvam a Deus, buscam a Deus, servem a Deus, mas ainda não entraram no santuário de Deus. Mas ainda não entraram no santuário de Deus. Ore a Deus. Você que vai ouvir essa pregação, você que está aqui hoje. Quando você sair de casa para vir para a igreja, para o santuário, você ora a Deus e diga: Deus, eu não quero só ir lá naquele templo físico, lá de paredes. Eu quero entrar verdadeiramente no teu santuário. Eu quero estar com o meu coração quebrantado. Eu quero estar prostrado diante de ti, te adorar não com os lábios, mas com o meu coração sincero, verdadeiro. Eu quero sentir a tua presença, eu quero buscar a tua face. É dessa forma que a gente tem que vir para a casa de Deus.
É dessa maneira que a gente precisa entrar no santuário de Deus. É dessa maneira. Você que não veio hoje para a igreja está perdendo algo muito especial. Porque uma palavra como essa não é qualquer hora e qualquer dia que Deus revela. Eu estou chorando, as lágrimas estão rolando nos meus olhos. E pelo que eu estou vendo, muitos do que aqui estão no templo, também as lágrimas rolam dos olhos. Porque o Espírito Santo está trabalhando de uma forma tão grande, tão poderosa. E você que está ouvindo, vai ouvir essa pregação também, Deus vai trabalhar na tua vida. Abra o teu coração aí. Receba. Receba porque vai ser algo extremamente especial. Eu poderia falar, sabe de quem mais? Do Elias. Não do Elias em si, mas do povo de Israel. Elias ficou 3 anos e 6 meses fora. Quando ele voltou, ele reuniu o povo. Ele lançou um desafio aos 450 profetas de Baal. E no momento em que ele estendeu as mãos, o fogo desceu. E quando o fogo desceu, a Bíblia diz para a gente que todo Israel se prostrou, se ajoelhou e começaram a cantar e a louvar, dizendo que só o Senhor é Deus. Pesquisando, a gente encontra que esse dia foi um avivamento só comparado com o avivamento quando o povo foi liberto do Egito, saiu do Egito. Mas, após todo aquele movimento, o povo foi para casa. E no dia seguinte, o Elias percebeu que, embora tivesse sido um avivamento tremendo, o povo continuou do mesmo jeito que era antes daquele desafio. O povo não mudou. O povo reconheceram que só o Senhor era Deus, mas continuaram adorando os deuses de Jezabel. E isso tem acontecido de forma assim assídua nos dias de hoje. O povo se prostra, o povo se ajoelha, se curva, louva, busca, mas não muda. Não muda comportamento, não muda pensamento, não muda sentimento. O povo continua do mesmo jeito que era antes de se prostrar diante de Deus. O povo continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes de sentir essa presença de Deus. É Faraó. É o espírito de Faraó. Quem é Deus? Para que eu ouça, para que eu obedeça. Não está dizendo isso. Até porque está louvando, está engrandecendo, está se humilhando. Mas o comportamento está dizendo exatamente o que o Faraó falou. Exatamente. Quem é Deus? Para que eu o obedeça. Pedro disse assim, lá em Mateus 26, 33. Ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar. E na primeira oportunidade que teve, negou quantas vezes? 3 vezes. Então o ser humano claro que tem exceções, mas a maioria dizem uma coisa, mas o comportamento diz outra. E isso nós estamos trazendo hoje como o espírito que atuava em Faraó. Diz uma coisa com a boca. Ou não diz nada com a boca, mas diz com o comportamento. Então hoje nós vamos sair daqui hoje com a palavra dita pelo salmista Asaf. Porque ele passou por esse processo, mas se recompôs. E ele só se recompõe quando ele realmente abre o coração.
Não quando ele vai ao templo, mas quando ele entra no templo. Até que entrei no santuário do Senhor. E quando ele entra no santuário, quer dizer, quando ele busca Deus, rasga o coração, recebe a presença de Deus, ele entende. E aí, quando ele entende, olha o que ele vai dizer lá no versículo 28 do Salmo 73. Ele vai dizer isso aqui, ó, que é o que nós vamos para casa com isso no nosso coração. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todos os dias as tuas obras. Então hoje eu quero que você vá para casa com esse versículo, com essa frase aqui no teu coração. E nós vamos repetir ela 3 vezes. Eu quero que você repita comigo. Digam assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Isso vai ficar escrito. Lá em Provérbio diz: escreve na tábua do teu coração. É isso aqui. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe ela escapar de jeito nenhum. E vamos adorar a Deus.